Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Luísa e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Revolução Industrial, mais especificamente sobre os impactos dessas transformações tecnológicas na vida das pessoas, no cotidiano dos trabalhadores e da sociedade. Durante os séculos 18 e 19, o capitalismo ele vai se fortalecer muito. Vamos lembrar que lá na Inglaterra acontece a Revolução Industrial, novas tecnologias, novas formas de trabalhar e de produzir. Então, do campo, agora a gente vai passar para as cidades, da agricultura a gente vai passar agora para as fábricas. E essas mudanças que começam a ocorrer na Inglaterra se espalham para todo o resto do mundo. Aos poucos, os demais países vão se industrializando e vão começando a perseguir essa nova forma de acumular riquezas. Então, muda essa forma de juntar dinheiro, de sobreviver, de produzir o que é necessário para o nosso conforto e para a nossa sobrevivência. Agora, o mais importante é o comércio, é o dinheiro. Agora, num pequeno espaço, as pessoas conseguem produzir vários produtos e, comercializando esses produtos, juntar muitas riquezas. Vamos lembrar, gente, que para que todas essas riquezas sejam produzidas, as pessoas estabeleceram condições muito cruéis de trabalho. Haviam longas jornadas que chegavam a 16 horas por dia de trabalho, inclusive para crianças, mulheres, não havia limite. Os meninos começavam a trabalhar com 8 anos e chegavam a trabalhar o mesmo tanto que um adulto. Não havia salário mínimo, não havia férias. Todas essas regras eram estabelecidas pelos patrões, que pagavam aos seus funcionários salários baixíssimos para aumentar cada vez mais os seus lucros. Era o objetivo, né? Juntar cada vez mais riquezas. Outras mudanças acontecem também, como, por exemplo, o surgimento de novas tecnologias, como a energia elétrica. A energia elétrica faz com que agora o trabalho não aconteça só durante a luz do dia. As pessoas podem trabalhar à noite e isso causa uma grande mudança nas antigas formas de trabalho. Agora as pessoas vão trabalhar de outra forma e agora tudo vai se organizar em volta dessas novas formas de trabalhar. A exigência é de máxima produtividade. Então, o trabalhador, ele é tratado como descartável. Muitas vezes, o patrão, ele te demite e contrata outro no seu lugar, fazendo com que a produção dos seus produtos não diminua. Além disso, as atividades de lazer, elas são praticamente inexistentes. Somente a elite, somente os burgueses têm acesso a esses privilégios da chamada modernidade, a essas novas invenções, como, por exemplo, a energia elétrica em casa, a invenção como a geladeira, o rádio, todas essas novas tecnologias que as pessoas estão criando. Então, esse é um contexto de aumento da exclusão social. Aumento da desigualdade, em que muitas pessoas são exploradas e trabalham muito, sem regras para definir como esse trabalho acontece. Essas novas cidades que estão surgindo, onde são instaladas essas indústrias, né, que são criadas pela Revolução Industrial, não tem nenhuma estrutura. As pessoas vivem sem esgoto, sem água encanada, sem coleta de lixo. Então, é uma situação, é um contexto de péssimas condições de higiene. Isso faz com que diversas epidemias aconteçam. E isso leva à morte de milhares de trabalhadores e de empregados. Não só de trabalhadores e de empregados, mas também de patrões, né? As doenças, gente, elas não têm classe social, elas se espalham na sociedade. Mas graças a essa falta de infraestrutura nas cidades e as péssimas condições de higiene, a gente tem diversas epidemias, como a peste bubônica, o sarampo, a rubéola, várias doenças que
causavam talvez tanto pânico na população como hoje pode causar uma doença como a gente está vendo aí, o coronavírus, né? Vamos esquecer que as epidemias, apesar das nossas condições de tecnologia hoje serem muito maiores, elas ainda podem acontecer. Então, portanto, é um contexto de extrema desigualdade social. E a partir desse contexto, gente, surgem pessoas e ideias para defender a maioria da população. Defender esses trabalhadores que são super explorados. E são eles, os trabalhadores, que vão se organizar para pedir melhores condições de vida. A Revolução Industrial produziu uma multidão de excluídos sociais. Diante de um quadro social tão degradante, ocorreram inúmeras revoltas operárias, e a gente vai destacar algumas aqui. A primeira delas é o movimento ludista. A denominação desse movimento se deve ao seu suposto líder, Lud. Muitos operários acreditavam que a máquina era culpada pelo desemprego, pelos baixos salários e pelas péssimas condições de vida. Assim, os artesãos e operários invadiam as fábricas e quebravam as máquinas. Participantes desse movimento foram punidos com enforcamento. Outro movimento foi o movimento cartista. Com o objetivo de ampliar a participação política dos trabalhadores, os operários ingleses redigiram a Carta do Povo, um documento por meio do qual exigiam o voto secreto e universal e a participação de representantes da classe trabalhadora no parlamento, que era composto majoritariamente por patrões burgueses. Embora extremamente organizados, o movimento cartista foi derrotado e, de forma gradual, algumas propostas da Carta do Povo foram aceitas pelo parlamento, mas mesmo assim o movimento foi se enfraquecendo diante da resistência dos burgueses em conceder direitos trabalhistas aos trabalhadores. O terceiro movimento, talvez o mais importante de todos por causa do seu impacto, são as trade unions. Essas eram organizações que deram origem aos primeiros sindicatos de operários, que são organizações que representam os trabalhadores frente aos patrões. O sindicato é uma instituição que luta e defende os interesses dessa categoria profissional. As trade unions utilizavam as greves como instrumento de luta, um instrumento ainda presente na nossa sociedade, ainda muito importante para que haja negociações entre os mais ricos e os mais pobres. Era, portanto, um indício de que a classe trabalhadora começava a se organizar e a se mobilizar de maneira mais consciente, reivindicando melhores condições de vida e de trabalho, por meio das associações de ajuda mútua. Essas associações mudaram, se transformaram com o tempo, mas hoje têm a sua versão atual e ainda continuam tendo muita importância na nossa sociedade. Então é isso, galera. Esse vídeo veio para a gente refletir um pouquinho sobre como que a nossa sociedade se transforma e como essas mudanças da Revolução Industrial vão impactar a forma como a gente inclusive vive hoje em dia, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até já!